Este programa é livre para todos os públicos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu queria que você mais uma vez aplaudisse quem está aí do seu lado, porque veio, que alegria. Você em casa também se sinta muito acolhido por nós nessa tarde de domingo, onde nós estamos celebrando esses 20 anos de Canção Nova no Coração do Vale, aqui em São José dos Campos. Pega a sua palavra e abra na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. O Senhor quer falar ao nosso coração nessa tarde. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, a boa nova da vossa salvação. Nele acreditastes e recebestes a marca, o selo do Espírito Santo prometido, que é a garantia da nossa herança, até o resgate completo e definitivo para o louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Nós recebemos o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo prometido. Esse selo do Espírito Santo que o apóstolo Paulo está aqui dizendo na carta aos Efésios, nos foi dado por Jesus Cristo, como cumprimento de uma promessa feita de que o Espírito Santo seria derramado sobre os corações, sobre as vidas daqueles e daquelas que se abrissem naquele momento, no Pentecostes, os apóstolos que ficaram esperando o cumprimento da promessa, juntos com a Virgem Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, e ali suplicando que a promessa do Pai se cumprisse. A gente pode até voltar lá nos Atos dos Apóstolos, quando São Lucas vai trazer esse testemunho. Quando Jesus, ali na ascensão, no capítulo 1, você vai perceber que Jesus vai dar algumas indicações. Versículo 4 do capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual ouvistes falar, quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Vamos repetir juntos? João batizou com água. Não estou ouvindo a sua voz. João batizou com água. Vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Lá no versículo 8 do capítulo 1 dos Atos, Jesus vai dizer: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, para serdes as minhas testemunhas. Para serdes as minhas testemunhas. Eu vou voltar ao texto, quando Paulo vai dizer: nele acreditastes e recebestes a marca do Espírito Santo prometido. É interessante porque no capítulo 19, o apóstolo Paulo está na cidade de Éfeso, e ele encontra com 12 homens que estavam ali já participando do processo da evangelização. E o que o apóstolo Paulo pergunta para eles?
vocês receberam o Espírito Santo? E aí eles vão responder para o apóstolo Paulo: nós nem ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Eu imagino que Paulo ficou estarrecido ali naquela hora, nem ouviram falar do Espírito Santo. Está lá no capítulo 19 dos Atos dos Apóstolos. E aí na mesma hora Paulo os batizou em nome de Jesus, e depois ele fez um gesto que está narrado lá. Ele impôs as mãos sobre aqueles 12 homens, pediu que eles fossem batizados no Espírito Santo. E qual foi o resultado? Eles começaram a falar em línguas estranhas e a profetizar. Nós, na pregação da manhã, víamos o que aconteceu com Zacarias, pai de João Batista, que durante 9 meses ficou em silêncio, como em silêncio o próprio Senhor, no processo de gestação de João Batista, foi trabalhando naquele que seria o profeta, o precursor, aquele que prepararia a vinda do Messias. Aquele profetizado por Isaías, ele vai abrir o caminho, ele é a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. É aquele menino que foi sendo gestado no ventre daquela mulher já idosa, estéril, chamada Isabel, no silêncio. E durante aqueles 9 meses de gestação de João Batista, Zacarias ficou mudo, sendo trabalhado para experimentar a graça do Espírito Santo. E quando ele vai proclamar o Benedictus, o texto do Evangelho de São Lucas vai dizer: Zacarias se levantou cheio do Espírito Santo e começou a profetizar. Diga comigo: Senhor, eu quero hoje fazer uma experiência dessa marca, desse selo que eu recebi da parte do Senhor desde o dia do meu batismo, mas que é renovado na minha vida pela graça desse batismo de fogo, desse batismo no Espírito Santo, dessa graça especial que o Senhor concede àqueles que se abrem. Veja a importância. Paulo está em Éfeso, ou melhor, ele escreve aos Efésios, porque em Éfeso ele fundou uma comunidade. Em Éfeso ele impôs as mãos sobre 12 homens que ficaram cheios do Espírito Santo e se tornaram profetas, começaram a profetizar. Na vida deles se manifestou o carisma das línguas. E aí Paulo vai dizer algo importante que a igreja do século 21 precisa guardar: este selo, esta marca do Espírito Santo prometido, é a garantia da nossa herança, até o resgate completo e definitivo, para o louvor da sua glória. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que ele é esta garantia. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, nós vivemos em tempos difíceis, não é verdade? Sim ou não? Tudo conspira para que a gente abandone o caminho de Deus. Aquilo que está escrito em Apocalipse 12, 17, que o dragão veio cheio de fúria perseguir os filhos da mulher, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo, é muito presente na nossa geração no século 21. E aí, eu até trouxe aqui numa colinha algo que o sumo pontífice, o Papa Bento XVI, numa homilia, ou melhor, num momento que ele teve com os homens da cultura e da religião, numa visita que ele fez ao Líbano, olha o que ele vai dizer sobre a realidade do inimigo, do maligno. Devemos estar bem cientes de que o mal não é uma força anônima que atua no mundo de forma impessoal ou determinista. O mal, o demônio, ele passa através da liberdade humana, através do uso da nossa liberdade. Ele procura um aliado, o homem. Presta atenção nisso.
O diabo, diz Bento XVI, ele não pode agir no meio da humanidade se não for através dos aliados. E o aliado é o homem. O mal não pode aqui agora fazer um barulho aqui, fazer essas cadeiras tudo voar. Ele não tem esse poder. Ele não tem essa permissão. Ele atua por meio dos homens. É o diabo que aperta uma bomba atômica para ela explodir? Não. Senão já tinha explodido, o mundo já tinha acabado, não é verdade? Ele influencia o coração do homem. É isso que Bento XVI está dizendo. Ele precisa de um aliado, o homem. O mal precisa dele para se espalhar. E olha como o mal está se espalhando, como o mal está institucionalizado. Nós estamos celebrando 20 anos da Canção Nova no coração do Vale. É um sistema de comunicação comprometido com a evangelização, que evangeliza 24 horas. Mas nós vemos outros meios de comunicação comprometidos com ideologias, comprometidos com o ensino do erro. A gente vê cultura, a gente vê muitas vezes literatura, a gente vê a arte, a gente vê a música, muitas vezes influenciada pelo mal, para levar o homem a abandonar o Senhor. Versículo 17 do Apocalipse 12. O diabo sabe que lhe resta pouco tempo, e ele veio cheio de fúria para perseguir os filhos da mulher, aqueles que guardam a palavra de Deus e que dão testemunho de Jesus Cristo. Você está me entendendo? Ele se utiliza de sistemas, ele se utiliza de organizações, ele se utiliza de várias realidades para atingir os filhos da mulher. Quem é essa mulher? Vou abraçá-la aqui. Maria é essa mulher. Mas também, no livro do Apocalipse, a gente pode fazer uma leitura eclesiológica. Essa mulher também é a igreja. É Maria e é a igreja. Porque quem te deu a vida como filho de Deus? A igreja. Você lembra do dia que você foi levado às águas do batismo? Talvez você não se lembre, você foi pequenininho, mas eu sei da data. Você sabe da data do seu batismo? O meu batismo, aí você vai saber a idade do padre, né? Hoje eu perguntei para uma pessoa, falei, você acha que eu tenho quantos anos? Ele falou 57. Falei, poxa vida, né? Se eu tivesse de boné, você ia achar que era 30. Porque os meus cabelos brancos. Eu fui batizado no dia 11 de dezembro do ano de 1976. 3 meses depois do meu nascimento. Então eu estou com matemática... 46 no mês de outubro. Ainda é 45, Flavinho. 46 no mês de outubro, no dia 7, no dia de Nossa Senhora do Rosário. Mas nós passamos a experimentar a graça da filiação divina, essa filiação adotiva, aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha, nele também vós ouvistes a palavra da verdade, a boa nova da vossa salvação. Nele acreditastes e recebestes a marca do Espírito Santo prometido. E essa marca, este selo, é a garantia da nossa herança, até o resgate completo e definitivo para o louvor da sua glória. E eu volto a dizer, o demônio tem trabalhado com sistemas, organizações. O demônio tem trabalhado com um conglomerado de muitos poderosos desse mundo para afastar os filhos e as filhas de Deus da igreja, para afastá-los da palavra, para que eles assumam mentalidades e ideias que não estão de acordo com aquilo que é o ensinamento de Cristo. Bento XVI ainda diz, e o Papa Francisco tem repetido muito isso, Bento XVI diz que o pecado do século 21 é contra o Deus Pai Criador. O Deus Pai Criador criou homem e mulher. O homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E Bento XVI, e Francisco repete isso, ele vai dizer,
a ação do demônio para fazer o homem moderno, ou pós-moderno, ou pós... Sabe o que dizem hoje? Que nós estamos já numa geração pós-ateísmo. E sabe o que é a geração pós-ateísmo? É a geração do ateísmo prático, que diz ter piedade, que diz ser cristã, mas que na prática, depois que sai do teto da igreja, não vive aquilo que diz acreditar. Acredita mais, e aí eu vou um pouquinho mais longe aqui, desculpa se eu vou falar algumas coisinhas aqui que talvez incomode, mas eu preciso mostrar para você algo que a igreja vai nos alertar no número 675 do Catecismo da Igreja. Guarda aí para depois você ler, leia, medite, reflita. Olha o que a igreja vai alertar no 675. Antes da vinda de Cristo, e aí eu aprendi algo agora na viagem que eu fiz com o Padre Zé Eduardo, que é um grande teólogo, um homem de Deus. Ele disse para mim que não existe querigma sem o anúncio da segunda vinda de Jesus. Se faltar o anúncio da segunda vinda de Jesus, o querigma não foi anunciado como ele deveria. Vamos pegar os Atos dos Apóstolos, a primeira coisa que Pedro disse depois do derramamento do Espírito Santo: esses homens não estão bêbados, é que chegou o cumprimento da profecia de Joel nos últimos dias. E aí ele vai anunciar que nós entramos nos últimos dias. E aí, antes da vinda de Cristo, vai dizer a igreja, no catecismo: a igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes. Diga comigo: eu creio. Se eu creio, eu sou crente. Amém? Eu sou crente. Eu sou alguém que crê. Entendeu? Então abalará a fé dos crentes. Não está falando de quem está lá no mundo, de quem é de outra religião. Não está falando não, está falando de nós. Abalará a fé de muitos crentes. Aí ela vai dizer: o que vai acontecer? A perseguição que acompanha a sua peregrinação, não está dizendo que vai acontecer uma perseguição, ela já acontece, ela vai se intensificar. Mas essa perseguição que acompanha a peregrinação da igreja na terra, ela vai colocar a descoberto o mistério da iniquidade. Eu fui pesquisar no grego. A palavra iniquidade, ela é anomia. O que é anomia? É algo sem lei, que não se obedece mais a nenhuma lei. As leis instituídas por Deus. A iniquidade é anomia. Ela está vinculada à desobediência, à rebelião, à rebeldia. E aqui vai dizer o mistério da iniquidade, o mistério sem lei, aquilo que o demônio está trabalhando para gerar confusão, gerar transtorno, gerar muitas vezes caos. É o mistério da iniquidade que vai ficar visível, todos verão. E aí esse mistério da iniquidade descoberto, gente, hoje sinceramente, a gente não sabe. Se você tem um mínimo de consciência cristã, se você tem um mínimo de consciência dos mandamentos, se você tem um mínimo de consciência da doutrina da igreja, você olha, você sabe que está errado, que não está certo. Você sabe que aquilo faz parte da iniquidade. Você sabe que aquilo faz parte de uma estrutura que não corrobora com a nossa fé. E aí ele vai dizer, sob a forma de uma impostura religiosa. Você está ligado? Pergunta para quem está do seu lado. Você está prestando atenção? Diga para quem está do outro lado. Você está prestando atenção? Você está atento? Ou você está divagando, borboleteando? Olha o que a igreja está dizendo. Essa impostura religiosa vai ter
E aí, se eu pegar o Apocalipse para dizer para vocês, vai ser assim. Vai vir um falso profeta, um líder religioso, que vai avalizar aquilo que o mistério da iniquidade estabelece, e vai dar força para um político carismático que vai surgir no mundo, que nós não sabemos se já está, não sabemos, não dá para medir isso é escatologia, isso é realidade dos fins dos tempos, mas a igreja está dizendo isso, e o Apocalipse diz isso, vai vir o falso profeta, e depois do falso profeta, o anticristo, que é esta impostura religiosa, se manifestará com uma proposta, é uma impostura religiosa, e presta atenção aqui, porque nós estamos muito suscetíveis a isso, que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas. Pergunta para quem está do seu lado: você não quer resolver seus problemas? Quer ou não quer? Pergunta para quem está do outro lado: você não quer resolver? Quem não quer resolver seus problemas? Todo mundo. Todo mundo. E aí a gente vai ter que ter muita atenção. Essa impostura religiosa vai prometer paz, segurança e prosperidade. Fique muito atento. A gente precisa estar atento. Rogerinho, eu não sei se a nossa geração vai ver, não sei. Padre Jonas nos preparou para esse tempo. A Canção Nova existe para preparar um povo para este tempo. Um povo bem disposto. Ele vai apresentar uma solução, e aqui não é solução, a igreja está dizendo, é uma solução aparente para os seus problemas, à custa, aqui está o caos, à custa da apostasia da verdade. Onde as pessoas vão abandonar as suas convicções de fé, onde as pessoas vão abandonar os valores inegociáveis, aquilo que não se negocia, porque aquela impostura religiosa, e aí se a gente for lá no Apocalipse 13 vai dizer, quem não tiver a marca da besta, do anticristo, não vai poder comprar e nem vender. Mas eu tenho uma boa notícia para quem está aqui hoje, aleluia. Dá uma olhadinha para essa pessoa e diga: aleluia. Eu não tenho a marca da besta, eu tenho a marca do Espírito Santo em mim. Eu não vou aceitar a marca da besta, porque eu tenho a marca do Espírito Santo em mim, amém? O apóstolo está dizendo: querido, ei, você está me ouvindo? Vou dar outro berro. Você está me escutando? Olha o que o apóstolo está dizendo. Nele acreditastes e recebestes a marca do Espírito Santo prometido, que é a garantia da nossa herança. Até o resgate completo e definitivo. Ele vai nos resgatar, e será um resgate completo e definitivo, para o louvor da sua glória, aleluia. E por que nós precisamos buscar o Espírito Santo, ter um relacionamento com o Espírito Santo? Para que essa marca resista à marca da besta. As pessoas que já aceitam a apostasia da verdade, para viver aquele slogan: eu mereço ser feliz. E mereço ser feliz é dizer: eu quero fazer a minha vontade. E muitas vezes a pessoa diz: eu sou católico, mas eu não concordo com a doutrina da igreja nisso, nisso e nisso. Cuidado, você já está sendo preparado para receber a marca do anticristo. Porque a marca do Espírito, o selo do Espírito, nos dá uma garantia, a herança até o resgate completo. Porque nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo, nós recebemos uma semente de Deus em nós. Bata no peito e diga: Deus passou a morar em mim desde o dia do meu batismo, amém? Nossa, no Oriente,
No Oriente, quando havia batismo de crianças, os pais, depois do batismo, eles tinham tanta consciência de que aquele corpinho que recebeu o batismo, que recebeu o Espírito Santo, era o templo do Espírito Santo. O pai chegava do trabalho, ele ia lá no bercinho, no lugar que a criança estava, ele se ajoelhava em adoração à presença de Deus naquela criança, beijava o peitinho da criança, porque a consciência de fé, da pertença daquela criança a Deus, daquele templo do Espírito Santo era tão intensa, que o pai chegava, beijava o coraçãozinho da criança e dizia: Senhor, eu te adoro porque eu sei que tu habitas o coração do meu filho, da minha filha. Tamanha consciência de pertença, de selo, de marca. Este selo é essa garantia, mas foi uma semente, mas ela precisa desabrochar. Nós não recebemos tudo pronto. Eu fui batizado e não fiquei santo de uma hora para outra, e agora estou santo, pronto, nada me atinge mais nesse mundo. Não é assim. Ela precisa se desenvolver. E o desenvolvimento dessa presença da semente de Deus que está em nós, da vida de Deus, eu vou usar umas palavras aqui só para a gente ter o entendimento, do fluxo de uma graça que Jesus vai dizer é uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Mas não adianta se eu não buscar viver uma vida no Espírito. Não vai desenvolver. Se eu ficar negando a verdade, se eu ficar em pecado grave, em pecado mortal, não tem possibilidade do desenvolvimento da vida de Deus em mim, da vida espiritual em mim. Eu li um livro esses dias, eu fui fazer um retiro de silêncio, e aí eu levei um livro para eu ler nesse retiro. Um livro foi escrito no século XVI. E num dado momento eu fui tão impactado que eu fiquei horas parado assim, pensando naquilo ali. Não em êxtase, que eu não estou nesse nível, mas ali parado diante daquilo que era a revelação fresquinha para a minha vida naquele dia. O autor dizia assim: quando uma alma está em estado de graça e ela ora ao Pai, o Pai confunde a voz daquela alma que está em estado de graça com a voz do Filho, com a voz de Jesus. Olha que coisa extraordinária, porque a alma está tão pura, tão semelhante. Nós fomos criados à imagem e à semelhança. O estado de graça nos deixa semelhantes a Jesus, que o Pai confunde a voz do ser humano com a voz de Jesus. O Pai pode negar alguma coisa ao Filho? Não. Pergunta para quem está do seu lado: pode? Sim ou não? Não. Então, o estar em estado de graça, com a confissão em dia, vai fazendo com que a vida de Deus cresça na nossa alma, vai fazendo com que o Espírito Santo tenha espaço para trabalhar em nós. Olha o que os padres do Oriente diziam. Veja só, eu trouxe aqui na minha colinha. São Basílio Magno vai dizer assim, Basílio já é do Ocidente: ele é fonte da santidade, ele é a luz da inteligência, é ele que dá de si mesmo uma certa iluminação à nossa razão natural, para que encontre a verdade. Olha, as pessoas, diz o catecismo da igreja, elas vão abandonar a fé, porque vai aparecer o filho da iniquidade, trazendo uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A suprema impostura religiosa é a do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo, em que o homem se glorifica a si mesmo. Nós não estamos num tempo de um eusismo demais? Eu concordo, eu não concordo, eu isso, eu aquilo, eu. Dá até para fazer um funk. Eu. Só eu.
concordo, eu não concordo, eu. Ninguém mais está preocupado com o que Deus pensa, mas eu. Uma vez o Papa Francisco, falando para a comunidade Shalom, no aniversário deles, que o Papa celebrou com eles na aula Paulo VI, ele dizia assim: quebrem os vossos espelhos, saiam do autorreferencialismo. Se tiverem espelhos, só os utilizem para rirem de si mesmos. Mas para de ficar olhando para você e achando que você é a última Coca-Cola da face da terra, que você é Deus e que é você que decide. Fala para quem está do seu lado, você está entendendo a mensagem? Está entendendo? Cara, desculpa eu falar cara, mas é mania. Eu sou do Rio, então meu irmão, cara, aquelas coisas todas. Gente, melhorou. Irmãs, desculpa, eu chamando vocês de cara, meu irmão, o que é isso? Gente, vamos pensar, vamos colocar a cabeça no lugar. Nós somos criaturas. No catecismo da igreja vai dizer ex nihilo, nós não somos nada, é Ele que é o tudo. E é importante nós entendermos que Ele tem o melhor para a nossa vida, e a gente acha que nós somos aqueles que decidem o que é o melhor. Meu Pai amado, aonde nós estamos com a cabeça? Você está percebendo que eu não estou dizendo vocês? Eu estou usando no plural o nós, porque eu também tenho que tomar um baita cuidado, minha gente. Eu preciso tomar um baita cuidado, porque isso é geral. E aí vai dizer aqui, olha, o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus. O sistema do anticristo é esse, mas o esquema daqueles que trazem o selo, a marca, é outro. Ele é a fonte da santidade, diz São Basílio Magno. Ele é a luz da inteligência. É Ele que dá de si mesmo uma certa iluminação à nossa razão natural, para que a nossa razão encontre a verdade. Dele nos vem a alegria sem fim, a união constante e a semelhança com Deus, do Espírito Santo. Dele procede, enfim, o bem mais sublime que se pode desejar. O homem vai se tornando parecido com Deus, semelhante a Deus. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Por isso que a Canção Nova, no seu carisma, ela tem por vocação levar o povo a um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, na força do batismo no Espírito Santo, naquilo que Jesus disse em Atos 1:8: recebereis o poder, a força do alto, para serdes as minhas testemunhas. Olha o que um outro santo vai dizer lá do Oriente, Cirilo de Alexandria. Vês como o Espírito Santo transforma noutra imagem aqueles em quem ele habita? Diga comigo, Padre Roger. Padre Roger Luiz. É o seguinte, Padre, é nós. Nós somos aqueles que o Espírito Santo transforma noutra imagem, porque Ele nos habita, e nós precisamos dar espaço ao Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos clamar todo dia: vem Espírito Santo, batiza-me, dá-me esse poder, dá-me essa resistência. Eu sou selado, eu sou marcado, eu tenho uma marca, e eu não aceitarei outra marca, eu não aceitarei outro sistema que não seja o sistema de Deus. Vem Espírito Santo, eu não vou aceitar as ideologias, o materialismo, o hedonismo, o mundanismo e todos os ismos desse mundo. Me ajuda, Espírito Santo. E aí ele vai dizer, São Cirilo, facilmente ele os faz passar do amor das coisas terrenas, olha só, a esperança das realidades celestes. Olha para quem está do seu lado e diz: ei, é nós no céu. Aleluia.
A herança que o apóstolo está dizendo: nele acreditastes e recebeste a marca, o selo do Espírito Santo prometido, que é a garantia da nossa herança. E qual é a herança dos filhos? O céu. Amém? Diga amém, Padre. Você está animado? Pergunta para quem está do seu lado aí: você está sacudido? Se não, dá uma sacudidinha nesse irmão aí, ó. Ei, o Espírito Santo de Deus, ele quer mover o seu coração. E aí São Cirilo vai dizer: ele tira de nós o apego, o amor das coisas terrenas, e coloca em nós a esperança das realidades celestes, e do temor e da indecisão a firme e generosa fortaleza de alma. Foi o que sucedeu com os discípulos. Animados e fortalecidos pelo Espírito, nunca mais se deixaram intimidar pelos seus perseguidores, permanecendo inseparavelmente unidos e fiéis ao amor de Cristo. Eu queria que você ficasse de pé. Tem gente por aí que fala assim: esse povo carismático é nós. Eu sou carismático aqui na China, no Afeganistão, aonde eu estiver, no Vaticano, eu continuo sendo o mesmo. Isso é uma identidade. Me desculpe as irmãs, as minhas queridas aqui, ela também, é nós. Cara, meu irmão, é a nossa identidade. Mas quem quis que nós fôssemos cheios do Espírito Santo não foi a renovação carismática, não é as novas comunidades. Jesus disse: eu preciso ir, porque se eu não for, não virá o Espírito. E eu anotei aqui algumas coisas para a gente rezar. Jesus diz, depois você pega lá João 14:16, Jesus vai dizer: se eu não for, o defensor não virá, aquele que acusará o mundo dos seus pecados, da justiça e do julgamento. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. Ele é Espírito da verdade, e ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos protegerá do sistema do anticristo, a apostasia da verdade. Ele é o Espírito que nos guiará em toda a verdade. Depois Jesus vai dizer: o Espírito da verdade, aquele que o mundo não é capaz de receber, porque não vê e nem o conhece. Diga para quem está do seu lado, dá uma cutucadinha: você conhece. Se não conhece, vai conhecer hoje. E quando a Bíblia fala de conhecimento, não é conhecimento meramente intelectual. Eu volto ao capítulo 19. Paulo não fez uma catequese sobre o Espírito Santo para os 12 homens. Ele impôs as mãos. Ele pediu que eles experimentassem. Depois a catequese acontece. E aí Jesus vai dizer: ele permanece junto de vós e está em vós. Bata no peito e diga: ele está em mim. E aí a última coisa para a gente rezar: mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo, ele recordará tudo o que eu vos tenho dito. Você quer experimentar esse Espírito Santo? Você quer confirmar esse selo que está em você agora por uma experiência tremenda, poderosa do Espírito Santo? Então feche os seus olhos. Você em casa, feche os seus olhos, levanta os seus braços lá no alto e deseja. Levanta seu braço, canta. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei, ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei
Espírito, Espírito. Só quem deseja, canta. Quem quer fazer experiência neste final de tarde? Quem está sedento do Espírito? Enche-me de novo. Com mais força ainda, forte. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Enche-me de novo. Mais uma vez, Espírito, 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 que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. E naquele dia de Pentecostes, ali reunidos no cenáculo, tinha gente que veio por curiosidade, tinha alguns que vieram impulsionados pelo testemunho dos apóstolos, tinha alguns medrosos, mas sobre eles, sobre todos eles desceu o Espírito. E tinha uma pessoa muito especial naquele cenáculo, Nossa Senhora. Ela estava ali rogando pelo batismo no Espírito dos filhos de Deus. Ela já era cheia do Espírito e ela desejava que os seus filhos também experimentassem a graça de serem impulsionados, envolvidos, encharcados, cheios do Espírito. E nós pedimos a ela neste final de tarde, Mãe do Céu e Nossa Mãe, roga neste momento pelo batismo no Espírito Santo do povo de Deus que aqui está, que o povo de São José dos Campos, que veio a esta festa linda, saia daqui cheio, repleto do Espírito Santo. Vá pedindo o Espírito Santo. Eu quero, eu desejo ser batizada no Espírito, eu desejo ser cheio, eu desejo experimentar a graça do Espírito. Vem, Espírito Santo, sobre mim. Eu te quero, eu preciso de vós, ó Espírito. Mergulhe a minha alma, o meu coração. Derrama sobre mim todos os dons, todas as graças. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós. Canta mais uma vez. Espírito, Espírito, com força, que desce como fogo. Peça, clame, vem como em Pentecostes. Deseja e enche-me de novo. Quero ouvir o povo de Deus. Espírito, isso, peça. E agora vá soltando a sua voz. Receba a força do alto. Receba a visita do Espírito Santo na sua vida. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, que cada pessoa que aqui está agora seja batizada com seu fogo. Aqueles que estão aqui praticando esportes, os jovens, as crianças, os que estão passando aqui ao derredor, os que estão acompanhando pela TV, ouvindo pela rádio, pela internet. Vem agora, Espírito Santo, vem agora, Espírito Santo, e faz acontecer aquilo que aconteceu com aqueles efésios que não te conheciam, mas que a partir daquele momento, da imposição das mãos de Paulo, eles começaram a falar em línguas, eles se tornaram profetas, passaram a profetizar. Faz isso agora, Espírito Santo. Vai, ergue o mais alto que você puder os seus braços.
Eu quero ouvir a sua voz. Solta a sua voz. Vai, vai, vai. Fecha os seus olhos. Experimenta. Batiza, Espírito Santo, nessa hora. Batiza, Espírito Santo. Mergulha, Espírito Santo. Cada um de nós nessa graça. Solta a sua voz. Eu sinto ainda nessa tarde, Padre Roger, que Deus quer, através do Espírito Santo, nos dar o dom do entendimento. O dom do entendimento, dom do Espírito Santo, nos faz ver além dos fatos, nos faz ver a ação do mal e a ação de Deus. Desvela o mal diante de nós. O dom do entendimento nos faz compreender as coisas do alto. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Vá orando no Espírito suavemente. Seja derramado sobre nós esse dom. Que abra nossa mente. Sim, nós cristãos precisamos estar em sintonia com o Pai. E o dom do Espírito, dom do entendimento, abre a nossa mente para entender as coisas do alto. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa mente, encharca a nossa cabeça, nos dá a graça de termos uma mente semelhante à de Cristo, a mente de Cristo, a mente voltada para as coisas do Pai. Vem, ó Espírito Santo, eu desejo o dom do entendimento, eu quero entender além daquilo que eu compreendo hoje. Batiza-me, ó Espírito Santo. Solte a sua voz, ora no Espírito, experimenta o dom que Deus está te dando neste momento, com força. Aumenta o volume.